Bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos alunos, é um prazer estar de volta com vocês, agora remotamente, mas são novos tempos, então a gente vai se comunicar por aqui, ok? Nós tínhamos parado, antes de nós entrarmos em quarentena, nós tínhamos parado em notícias. Nós vimos a notícia barragem da Vale, o rompimento da Vale, né? Nós vimos que a notícia é um gênero que tem por objetivo informar. Ele sempre tem os seguintes elementos: o que é o fato, quem, as pessoas envolvidas, quando aconteceu, o tempo, onde e como aconteceu. Por que também, né? Então, o que, quem, quando, onde, como e por quê. E aí nós fizemos vários estudos sobre esse gênero textual. Vocês tiveram que pesquisar a respeito várias notícias, vocês tiveram que pesquisar várias notícias e tiveram que responder às perguntas na apostila sobre isso, né? Bom, aí nós não terminamos a apostila, porque depois nós entramos de quarentena. Então, nós vamos partir da página 92, que é a sequência conto. Então, nós vamos estudar o conto. E, para tanto, nós vamos ver, então, algumas características do conto. Então, o que é um conto, gente? O conto é uma narrativa geralmente curta, com poucos personagens, e as ações das personagens se desenvolvem a partir de um único motivo. O que é esse motivo? É o nome que se dá ao evento que desencadeia as ações da personagem protagonista. O que é personagem protagonista mesmo? É a personagem principal. O conto tem sempre o quê? Um narrador. Esse narrador, ele pode participar da história ou não. Quando ele participa da história, nós temos aí um narrador personagem. Quando ele apenas está contando sob a perspectiva de algo que ele observou, de que ele viu, então nós temos um narrador observador, certo? Bom, o objetivo da personagem protagonista representa o objeto de desejo. Então, em muitos contos, as ações empreendidas pela personagem principal podem se complicar, sobretudo quando a fazem se afastar de seu objeto de desejo. Então, entra aí um conflito, né? É um conflito. Então, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, tá? Só para ilustrar. Chapeuzinho Vermelho é um conto maravilhoso, mas não é só para a gente ilustrar. Então, Chapeuzinho Vermelho, ela sai de casa com um objetivo, que é o objeto de desejo dela é ir o quê? Ir para casa da avó, levar doces. E um fato que vai ser algo que vai perturbar essa situação inicial é quando ela encontra o lobo mau, não é? Então, esse é o conflito. Bom, então, o conflito é aquele problema, é algo que vai desestruturar. Esse conflito atinge o ponto máximo, que é o clímax. O que é o clímax? O clímax é o ponto de culminância, de maior tensão, de maior emoção. E após esse conto chegar, essa narrativa chegar ao seu clímax, ela vai se encaminhando para o desfecho ou desenlace, onde as coisas então voltam a se estabelecer e ficar ter uma estabilidade novamente.
Bom, os personagens. Os personagens são seres que agem dentro de uma narrativa. E muitas vezes os personagens eles podem ser heróis ou vilões, né? Os heróis, digamos assim, que sejam os mocinhos da história e os vilões, os bandidos. Aquele bandido, né, o que é o antagonista, é chamado também de antagonista, certo? Bom, tempo e espaço. O tempo são os pontos de referência, em que a história acontece. E como que nós conseguimos saber quando que a história acontece? Então, nós temos que observar o emprego dos tempos verbais, por exemplo. Nós vamos ler na apostila, na página 92, o conto Ideias de Canário. Então, na apostila, vocês vão pegar a apostila de vocês e vão ler o conto Ideias de Canário, de Machado de Assis, na página 92, 93, 94 e 95. E depois vocês vão fazer as atividades que estarão disponíveis num formulário, vão responder e vão enviar no blog da escola. Por exemplo, a Ideias de Canário, ela vai começar assim, no segundo parágrafo, vai falar assim, ó, no princípio do mês passado, indo por uma rua, sucedeu que um tilbury, o que é tilbury? Tilbury é uma carroça antiga. A disparada quase me atirou ao chão. Escapei saltando para dentro de uma loja de Belchior. Vejam, a gente já consegue observar que esse narrador é um narrador personagem. Como que eu sei? Porque tá claro aqui, olha, escapei. Quem escapou? Eu. Eu estou falando, então eu sou personagem da história. Eu estou contando uma história que aconteceu comigo. No princípio do mês passado, indo por uma rua, sucedeu, escapei. Então, vejam, qual é o verbo que está? Em que tempo verbal está a história? Está no pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele ele mostra para a gente uma ação totalmente feita, totalmente acabada. Bem, então, esses momentos de referência servem para a gente poder localizar as relações entre o antes e o depois. Então, os tempos verbais numa narrativa, eles nos ajudam na construção de sentidos, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira apresentação sobre o conto. Vocês agora vão ficar em casa, né, estudando, vocês vão ler o conto em casa, vão responder as perguntas que serão avaliadas. Mas agora eu quero compartilhar com vocês, no YouTube vocês vão achar várias explicações adicionais que podem enriquecer mais vocês, e também o aprendizado sobre o conto, e também vocês têm aí no YouTube várias produções de vídeo a respeito desse conto do Machado de Assis. E tem uma bem bacana que eu gostei, assim, bem high-tech, bem moderna, que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, olha, no YouTube, tá? Então, tem aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês, olha, Ideias de Canário. Vamos assistir? O que sugere para vocês Ideias do Canário?
É possível um canário ter ideias? Vocês acham? Quais ideias que um canário pode ter? Será que esse canário é solto? Ou ele está numa gaiola? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui e vocês vão continuar em casa. Depois vocês vão me falar, vão me contar o que vocês entenderam, se vocês gostaram ou não, ok? Um abraço para vocês, uma boa semana, bons estudos. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo no período da manhã, que é o nosso horário de aula, somente no período da manhã, ok? Das 8 ao meio-dia, que eu estarei disponível para poder respondê-los. Um abraço e até lá!